Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 889 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e já deixa aquele like. Compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e também na sua rede social preferida, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, iniciamos hoje pelo julgado da primeira sessão do STJ. Foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e é uma tese repetitiva, o tema 1169 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: na execução individual de título coletivo em processo coletivo em favor de servidores públicos, sempre que demonstrado documentalmente que o exequente legitimado se encontra na situação estabelecida de forma genérica na sentença, a execução pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. 2. Cabe ao juízo da execução, assegurado contraditório ao executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, analisar de forma concreta se é necessária a prévia liquidação do julgado. Gente, aqui nós temos um julgado que na verdade é bem simples, né? É bem simples. Imagina aqui um processo coletivo, uma ação civil pública, que trate, por exemplo, de um direito coletivo stricto sensu. Por que o direito coletivo stricto sensu, professor? Porque o direito coletivo stricto sensu é aquele, não é, em que ele abrange um determinado grupo que está ligado entre si por uma relação jurídica base. Então, por exemplo, essa situação que envolve uma determinada categoria de servidores públicos. Fica bem claro, né, nesse caso, de uma categoria de empregados, de uma categoria de servidores públicos. São pessoas que estão ligadas ali por uma situação jurídica base. Beleza. É proposta a ação civil pública. E aí, ao final da ação civil pública, é proferida uma sentença genérica. Essa sentença ela é genérica por quê? Porque ela não vai ter como individualizar a situação, mas ela vai trazer de uma forma ampla que existe um determinado direito. E aí é por isso que após a fase da liquidação da sentença coletiva. E aí, nessa fase de liquidação da sentença coletiva, é que é realizado de fato a liquidação daquilo que é devido, em virtude daquela sentença coletiva, a cada uma daquelas pessoas, não é, já identificadas no caso concreto, que tem direito em virtude da sentença. Então, por exemplo, a sentença coletiva vai dizer assim: os servidores da categoria X têm direito a um determinado adicional. Ponto. Por oportunidade da liquidação de sentença, aí é que o servidor Zezinho vai demonstrar que no caso dele é devido X reais, tá? Porque ele vai aplicar aquele comando ao caso dele, vai fazer ali os cálculos, eventualmente vai produzir alguma prova, fazer uma perícia para mostrar que o caso dele se enquadra naquele caso da sentença, enfim, não é? Mas agora eu vou fazer aqui a pergunta de milhões. É obrigado sempre ter o procedimento de liquidação? Não. Por quê? Porque em alguns casos a sentença coletiva ela pode ser aplicada de forma muito simples, bastando inclusive meros cálculos aritméticos. E aí precisa de todo um procedimento judicial de liquidação de sentença coletiva nesse caso concreto? Não, tá? Então, basicamente isso que o julgado nos conta, que nesses casos em que bastar os meros cálculos aritméticos, não é necessário o procedimento de liquidação de sentença. E aí, para aquela pessoa que já é mais antiga, né? Não é meu caso, é um pouquinho, porque eu ainda estudei. Na época, eu peguei o período de transição do CPC de 73 para o de 2015. Mas o fato é que no CPC de 73 existia a modalidade de licitação dos meros cálculos aritméticos. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, desde 2015, né? Que isso daí não é considerado uma fase de liquidação.
cálculo é simplesmente um cálculo, não é uma fase de liquidação, beleza? Então, como é que ficou a tese de tema 1169? Na execução do título formado em processo coletivo em favor de servidores públicos, sempre que demonstrado documentalmente que o exequente legitimado se encontra na situação estabelecida de forma genérica na sentença, a execução pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. 2. Cabe ao juízo da execução, assegurado o contraditório ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, analisar de forma concreta se é necessária a prévia liquidação do julgado. Seguindo em frente, próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.213 de 91, destaque da seguinte forma: é lícito ao INSS promover o cancelamento administrativo de benefícios previdenciários por incapacidade, outorgados mediante decisão judicial transitada em julgado, desde que observado o devido processo legal administrativo, o qual deve incluir a realização de perícia médica. Tal procedimento administrativo é autônomo e independe da propositura de ação judicial revisional para sua efetivação. Então imagine aquela situação que o Zezinho propôs uma ação judicial contra o INSS e conseguiu uma aposentadoria por invalidez. E aí imagina o Zezinho está ali aposentado por invalidez e um tempo depois o INSS chama ele para fazer uma reavaliação. Pode isso? Pode, gente, pode sim, tá? Inclusive, está previsto na Lei 8.213 essa possibilidade, tá? Lá no artigo 101 diz que, sob pena de suspensão do benefício, esse indivíduo que está no gozo, seja de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou mesmo uma aposentadoria por incapacidade permanente, ele tem, não é, sob pena de suspensão, que comparecer quando ele for chamado para realizar algum tipo de exame médico para verificar se ainda existe o motivo que deu causa à concessão desse benefício. Então, professor, mas está aposentado, não é para sempre não? Não necessariamente, tá? Então, é possível reavaliar a aposentadoria por invalidez? Sim, é possível, tá? Periodicamente, e não precisa de processo judicial para isso. Administrativamente é possível. As únicas questões são: tem que respeitar o contraditório, né, garantir contraditório, ampla defesa, tudo isso, e tem que ter exame médico, né, tem que ter um laudo médico, né, uma perícia médica que ateste que essa pessoa já não está mais inválido, então que essa pessoa pode efetivamente voltar a trabalhar. Então, como é que ficou? O tema 1157 do STJ: é lícito ao INSS promover o cancelamento administrativo de benefícios previdenciários por incapacidade, outorgados mediante decisão judicial transitada em julgado, desde que observado o devido processo legal administrativo, o qual deve incluir a realização de perícia médica. Tal procedimento administrativo é autônomo e independente da propositura de ação judicial revisional para a sua efetivação. Próximo julgado também foi inserido na Lei 8.213 e é a tese repetitiva, tema 1307 do STJ. A tese ficou da seguinte forma: é possível o reconhecimento do caráter especial em virtude da penosidade das atividades de motorista ou cobrador de ônibus ou motorista de caminhão exercidas posteriormente à Lei 90.32 de 95, desde que comprovada por perícia técnica individualizada a exposição habitual e permanente a condições concretas de desgaste à saúde. Então, vamos lá, né? Tratamos aqui da possibilidade de aposentadoria especial, não é? A aposentadoria especial, ela está prevista lá no artigo 57, ela tem prazos específicos, né, de 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de exposição dessa pessoa. Há condições que prejudiquem sua saúde, integridade física, enfim. E aí, gente, antes da Lei 90.32 de 95, esse enquadramento da possibilidade ou não
da pessoa ser beneficiada por uma aposentadoria especial era feita de acordo com a categoria. Então, existia na lei, né, a previsão de que determinadas categorias seriam tidas como especiais, porque se presumiria que naquela categoria se estaria exposto a uma atividade que seria penosa, uma atividade que seria potencialmente prejudicial à saúde, por algum motivo que seja. Depois da Lei 9.032 de 95, é possível fazer essa presunção em virtude simplesmente da pessoa pertencer a uma determinada categoria? Não, tá? Não é mais possível. Então, hoje em dia, para verificar se determinada pessoa tem direito a uma aposentadoria especial, é necessário que se verifique que, no caso concreto, essa pessoa está exposta a esse tipo de condição. Então, existe, inclusive, um documento que é muito importante para esse tipo de coisa, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Né? Nesse documento, no PPP, é que vai dizer se a pessoa trabalha exposta, por exemplo, a algum tipo de agente nocivo, se a pessoa trabalha exposta, por exemplo, a ruído, enfim, não é? Alguma situação que vai lhe dar direito a uma aposentadoria especial. Agora, qual é o debate aqui? É se a pessoa que, no caso, que é motorista de ônibus ou trocador de ônibus, tem direito à aposentadoria especial. Se essa pergunta for feita assim de forma genérica, a resposta é não. Por quê? Porque não é possível você conceder a aposentadoria especial simplesmente em virtude do enquadramento da pessoa na categoria profissional. Agora, se a pergunta for assim, ó, ele pode ter direito? Sim, ele pode ter direito, desde que haja uma prova técnica individualizada que demonstre a exposição habitual ou permanente a condições concretas de desgaste à saúde. Então, se tiver prova técnica, ele pode. Beleza? Então, perceberam, né, a peculiaridade. Motorista e cobrador de ônibus tem direito à aposentadoria especial? Não. Motorista e cobrador de ônibus pode ter direito à aposentadoria especial? Sim, pode ter direito. Se concretamente se demonstrar que essa pessoa está exposta a condições que causem um desgaste excessivo à sua saúde. Então, como é que ficou o destaque? Ou melhor, como é que ficou a tese? É possível o reconhecimento do caráter especial em virtude da penosidade das atividades de motorista ou cobrador de ônibus ou motorista de caminhão, exercidas posteriormente à Lei 9032 de 95, desde que comprovada por perícia técnica individualizada a exposição habitual e permanente a condições concretas de desgaste à saúde. Gente, eu acabei esquecendo nesse tempo todo de falar do motorista de caminhão, né? Mas, mesma lógica, tá bom? Então não muda nada para o motorista de caminhão. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil e é mais uma tese repetitiva, o tema 1307 da STJ, e a tese ficou da seguinte forma. 1. A reiteração automática de ordens de bloqueio via cisbajude, a chamada teimosinha, é legítima, voltada à efetivação da execução e compatível com o ordenamento processual, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame ou a existência de meio executivo igualmente eficaz e menos gravoso. 2. Após a triangulação da relação processual, o indeferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via cisbajude exige fundamentação concreta, não se admitindo negativa baseada em argumentos genéricos ou abstratos. Então vamos por partes, né? Primeira coisa, o que é cisbajude? Gente, é um sistema utilizado pelo Poder Judiciário para bloqueio de dinheiro em conta. Basicamente isso, né? Nós temos vários sistemas, né? O Renajude, que efetua bloqueio de veículos, o Cisbajude, bloqueio de contas, enfim. E existe uma modalidade de bloqueio no Cisbajude que é a chamada teimosinha. O que é a teimosinha? É a reiteração automática das ordens de bloqueio durante um determinado período.
Então, o juiz não vai simplesmente tentar bloquear naquele dia, naquela hora, né? Ele já deixa ali determinado que durante um determinado tempo vai ficar sendo reiterada essa tentativa de bloqueio de valores nas contas, beleza? Então, essa ordem se repete automaticamente, aumentando assim a possibilidade de localização de ativo financeiro. E, inclusive, tá só atualizando aqui vocês, o CNJ muito recentemente, inclusive, atualizou esse regulamento do Sisbajude, porque antes a teimosinha era de até 30 dias. E agora a teimosinha pode ser de até 1 ano, tá? E além disso, a ordem de bloqueio agora ela é atendida normalmente em até 2 horas. E é possível fazer 2 ordens de bloqueio no mesmo dia de forma automática, né? Por 1 ano. Então, olha só como a teimosinha agora é teimosinha master, né? É super teimosinha, não é isso? Então, não só é possível, não só é viável, como é estimulado e hoje é algo que vai se tornar ainda mais forte com essa nova regulamentação do CNJ acerca do Sisbajude, beleza? Então, assim, é um instrumento de efetividade de execução. No caso concreto aqui era uma execução fiscal, né? Mas, enfim, é um instrumento de efetividade da execução em geral. E para que não seja aplicado, olha só, é necessário que o executado demonstre uma causa impeditiva para que esse bloqueio ocorra ou demonstre que haveria um meio menos gravoso para tal, beleza? Mas com certeza é possível e, assim, para que não se aplique, o ônus é todo do executado, tá? Então a regra, né, com certeza, é a possibilidade sim da teimosinha. Então, como é que ficaram os tópicos da tese? Tema 1307. 1. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajude é medida legítima, voltada à efetividade da execução e compatível com o ordenamento processual, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame ou a existência de meio técnico igualmente eficaz e menos gravoso. 2. Após a triangulação da relação processual, o indeferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajude exige fundamentação concreta, não se admitindo negativa baseada em argumentos genéricos ou abstratos. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é uma tese repetitiva, que é dos temas 478, 479, 737, 739 e 740 do STJ. Isso mesmo, todos esses temas aí, tá? E é uma tese um pouco grande, então eu vou simplesmente ler a primeira vez, vou explicar, mas não vou reler ao final, tá bom? Então vamos lá, vamos ter atenção nessa primeira leitura, mas depois eu vou fazer a explicação. Então, o precedente de repercussão geral do STF, tema 985, impõe o reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas no âmbito do RGPS, com eficácia ex nunc a partir da publicação da ata do julgamento do mérito, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data. 2. Quando o STF reconhece o caráter constitucional de determinada matéria e fixa tese de mérito em sentido oposto à tese repetitiva do STJ, cabe ao STJ, em juízo de retratação, cancelar o tema repetitivo correspondente, deixando às instâncias ordinárias a observância direta do precedente constitucional. 3. A tese de tema 479 do STJ, relativa à natureza indenizatória do terço constitucional de férias e à consequente não incidência de contribuição previdenciária patronal, fica cancelada em razão da superação pelo tema 985 do STF. 4. A tese de tema 739 do STJ, que afirmava a natureza salarial do salário maternidade e a sua inclusão
na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal fica cancelada em razão da tese firmada no tema 72 do STF, que reputou inconstitucional a incidência da exação a cargo do empregador sobre essa verba. 5. Mantém-se rígidas as teses repetitivas 478, 737, 738 e 740 do STJ, por se referirem a controvérsias de natureza infraconstitucional não alcançadas por superação constitucional. Então, bora lá, né? Primeiro ponto. Nós temos a tese de repercussão geral 985 do STF. Essa tese de repercussão geral é a tese que faz todo esse rebuliço aqui acerca da compreensão da aplicação ou não da contribuição previdenciária patronal a determinadas verbas, tá? Mas vamos começar pelo começo, né? O que é essa contribuição previdenciária patronal? Gente, é a contribuição que o empregador paga ao sistema previdenciário sobre as verbas de natureza salarial que são pagas aos seus empregados. Então, se você é empregado, né, CLT, e vem lá no seu contra-cheque um desconto referente à sua previdência, você paga ali 11%, 12%, enfim, de previdência, o empregador, ele também paga uma contribuição, que é de 20%, via de regra, sobre o seu salário. E aí, a questão é saber quais verbas integram a base de cálculo dessa contribuição previdenciária patronal. E aí, qual foi a conclusão que o STJ chegou diante da fixação desse tema de repercussão geral? Foi que, quando o STF entende que uma determinada matéria é constitucional e fixa uma tese, o STJ ele não deve, né, não convém que o STJ modifique a sua tese repetitiva que ele tinha sobre aquele determinado assunto para adequar. O que convém é que ele simplesmente cancele a tese que ele tinha. Então, basicamente, se a tese que ele tinha era em sentido diferente, é melhor que ele diga, opa, desculpa, errei, fui moleque, não vale mais, eu cancelo aqui o meu tema repetitivo, e o que vale agora é o que o STF decidiu em sede de repercussão geral. Mas por quê? Não seria melhor adequar o texto da tese repetitiva à tese de repercussão geral? Não. Primeiro porque é desnecessário, porque a tese de repercussão geral já é vinculante. Então é melhor que fique ela. E segundo, que imagina a complicação, não é? Depois, em um segundo momento, imagina que o STF julga embargos de declaração, modifica a tese de repercussão geral. Aí lá vai o STJ ter que de novo adequar a sua... Para quê, né? Não faz nenhum sentido. Então, realmente, o ideal, quando o STF entender que o tema é constitucional e fixa uma tese, é melhor que o STJ simplesmente cancele a sua tese que tratava sobre aquele ponto. E aí o STJ adequou, né, a sua jurisprudência, adequou os seus temas repetitivos para que ficassem agora de acordo com o tema de repercussão geral 985. Então, qual foi a conclusão? Vamos tratar aqui das verbas de uma por uma. Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias? Depende. Se as férias forem gozadas, incide contribuição previdenciária patronal. Se as férias forem indenizadas, não incide. Beleza? Então, férias gozadas incide, férias indenizadas não incide. O que mais que não incide? Não incide sobre o salário maternidade. E aí, só para já justificar para vocês, o STJ cancelou os temas 479 e 739, que tratavam exatamente do salário maternidade e do terço constitucional de férias gozadas. Certo? Sobre o que mais não incide? Não incide sobre aviso prévio indenizado, também não incide sobre aqueles 15 primeiros dias de afastamento por doença, porque veja só, a pessoa vai ser afastada em virtude de um auxílio-doença. Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, não é?
Depois dos 15 dias, aí quem paga é o INSS. Agora a pergunta era, nesses 15 dias que a empresa que paga, teria que pagar a contribuição previdenciária patronal? Não tem, tá? Então o tema do STJ nesse sentido permanece rígido. Beleza. E sobre o que incide? Incide sobre o salário paternidade. Então não incide sobre o salário maternidade, mas incide sobre o salário paternidade. A lógica aqui deve ser a de que é um período tão curtinho do salário paternidade que não dá nem tempo a pessoa se afastar, então a empresa vai pagar. Deve ser isso, né? Enfim. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Então, se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Gente, eu garanto a vocês que é um material super assertivo, tá? E que vai fazer uma diferença muito grande na sua prova. O valor também é bem acessível, então nós temos vários planos de leitura já inclusos em uma única assinatura, então só tem vantagem em fazer parte, que eu sei que vai ser um diferencial para você. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos, beleza? Então, seguindo em frente, o próximo julgado de hoje é bem específico e diz respeito à Lei 10.865 de 2004, então eu vou ler somente a tese, tá? É uma tese repetitiva, é o tema 1380 do STJ, e se para você for uma tese importante, você pode acessar o nosso material escrito, que o julgado vai estar bem explicadinho de uma forma aprofundada. Então a tese ficou assim: o adicional da COFINS importação é devido, ainda que a alíquota ordinária seja reduzida a zero para determinados produtos químicos, farmacêuticos ou os destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, nos termos do artigo 8º, parágrafos 21 e 21A da Lei 10.865 de 2004. Então, devido ao adiantar aqui da hora, eu já vou ficar por aqui, tá? Mas nós voltamos com os julgados da segunda sessão do STJ e eu te aguardo na nossa parte 2.